aproveitar para falar desse jogo, né? O jogo até no final aí foi um jogo muito corrido, perdeu até um pouco da técnica das duas equipes e os dois times com muita vontade buscando o gol até o último minuto de jogo. Eu vi um jogo muito disputado, em que nós no primeiro tempo tivemos oportunidades claras de fazer o gol, 2 ou 3 oportunidades, não fizemos. No segundo tempo a equipe adversária começou até um pouco melhor, um jogo muito disputado, principalmente enfrentamos um adversário que nós tentamos entrar pelos lados, porque o meio estava totalmente congestionado. Proporcionaríamos um contra-ataque sempre na perda da bola, como ocorreu em algumas oportunidades. Teve uma outra oportunidade do adversário em que no início da jogada nós facilitamos. Então enfrentamos um adversário bem postado atrás, com dificuldade das nossas penetrações pelo meio e em consequência você ter aquele lance, aquele acabamento, a jogada pessoal e principalmente aqueles jogadores que poderiam fazer isso estão fora. Entrou bem o menino Léo com a jogada pessoal pelos flancos e aí poderia ter resultado o gol, porque pelo meio as duas equipes estavam muito fechadas, muito fechadas. E nós arriscamos porque nós queríamos vencer o jogo, propiciamos o contra-ataque ao adversário. Eu vi o jogo dessa forma. Tivemos oportunidade, assim como o adversário também teve uma outra oportunidade. O time acabou tendo um pouquinho de dificuldade também pelo lado direito ali, com o Thiago, tanto é que depois você teve que acabou fazendo a modificação, colocando o Rodrigo Ramos, que é de ofício justamente para marcar um pouco mais? Não, é que o Thiago cansou. Então o Thiago foi muito exigido no primeiro tempo, no segundo também. É um jogador que tem as características para fazer aquela função. Entrou o Rodrigo justamente porque o Thiago estava cansado, entrou bem, né? Mas nós já estávamos naquela fase de propiciar o adversário contra-ataque. Então nós estávamos saindo com tudo para decidir pelos lados. Como eu disse, meio muito congestionado, dificultou demais e o adversário teve mérito em se fechar bem. E no contra-ataque foi uma equipe que em algumas vezes foi muito perigosa. Você percebeu a evolução do jogo contra o Cianorte para esse jogo do Cascavel? Eu vi sim. Vi o empenho, a garra, a determinação. Foi um jogo muito disputado, palmo a palmo no campo. Um primeiro tempo foi mais disputado ainda. E o segundo, a equipe adversária, a equipe do Cascavel, se colocou bem postada atrás. Nós tentamos entrar pelos lados, criamos algumas situações pelos lados, claras de gol. O adversário no contra-ataque também teve uma ou outra oportunidade. Então foi um jogo em que a técnica não sobressaiu. Saiu sim a disputa individual, a qualidade na ocupação dos espaços e a briga por esses espaços. Então, eu vi o jogo assim e infelizmente nós não vencemos, mas eu não estou preocupado porque houve sim uma melhora, estamos no início de temporada, estamos procurando nos adaptar àquilo que os jogadores vão entrando em forma, tá? Vão entrando, retornando. Agora no próximo jogo nós talvez tenhamos um ou outro jogador já voltando no clássico. Então nós temos que acertar a equipe dentro do próprio campeonato, com jogos difíceis, tá? Tipicamente do interior. Já fui jogador, já sei o que é isso, tá? Você não encontra moleza. Então os scores muitas vezes são muito mentirosos, alguns mentirosos. E quando você enfrenta a equipe, por exemplo, do Cascavel, eu sabia que nós íamos enfrentar, que ia se postar bem, a equipe bem montada, bem articulada atrás, e nós tivemos dificuldade em termos de penetração, né? Devido à característica também dos nossos próprios jogadores. Agora, Paulo, o time está tendo a evolução na velocidade, assim, no tempo que você está imaginando, né? Bom, nós estamos no início de uma saída de uma pré-temporada, então é muito normal, eu tenho que ter a paciência necessária, eu não tenho preocupação. Quero dizer ao torcedor que tenha calma, tenha paciência, porque nós vamos classificar, isso não resta a menor dúvida, respeitando todos os adversários. Mas agora já teve, uma evolução do primeiro para o segundo jogo. Eu gostei porque nós eliminamos bastante espaço. É muito o que é em futebol, é muito difícil você jogar pressionando o adversário. O adversário do meio para trás, tirando os espaços, concentrando no meio. Então não adianta você ter um jogador habilidoso, técnico no meio, porque não tem nem tempo de se virar. Nós tínhamos que ter a jogada pelos flancos. E isso os grandes especialistas nossos estão fora, que é Berola e que é Rildo. Então, não adiantaria. O futebol hoje em dia você tem que fazer as penetrações pelos lados, né? Pelos lados do campo,
onde existe espaço, nós viramos bem a jogada, hora de um lado, hora do outro, e conseguimos fazer essas jogadas, esses flancos. Criamos algumas oportunidades, mas não conseguimos colocar a bola para dentro. Se tivesse vencido, isso aí já estaria um pouco mais tranquilo, um pouco mais calmo. Mas eu vi sim progresso, eu estou satisfeito pela garra, pela entrega, pela disposição. As mudanças, professor, surtiram o efeito esperado? O Léo entrou muito bem, o menino Rodrigo também, tá? E o Iago também. As 3 substituições também até para o jogo muito puxado, muito brigado, muito peleado. Então havia necessidade de você entrar e os 3 que entraram muito bem no jogo. Carpegiani, até pela maior qualidade técnica do Curitiba, fica algum tipo de alerta neste momento? Não, eu acho que nós temos que melhorar. Isso sim, nós estamos bem conscientes disso. Nós temos a obrigação de vencer qualquer adversário, mas quando você enfrenta o adversário bem postado atrás, todo fechado, jogando com o apoio da torcida, você não tem que partir a loucura para cima. Foi o que nós fizemos, foi um time consciente, nós perdimos a bola, nós tentamos quitar em algumas oportunidades, criaram um contra-ataque, criaram até uma ou outra chance de gol. Foi um time muito perigoso, com bastante velocidade. Então é muito difícil você, adversário quase da intermediária para trás, do meio para trás, ou seja, quase no meio campo do adversário, de seu campo, nós temos que fazer a jogada pelos flancos, não havia outra. Então o adversário teve medo de se fechar. E quando você tem esse tipo de enfrentamento, você corre o risco do contra-ataque, que você propiciou isso ao adversário, mas tentamos buscar. Então essa iniciativa eu fico satisfeito porque o restante, com a entrada, com a volta de alguns jogadores, vai ser importante e nós vamos buscar os resultados. Agora, o que te desagradou hoje, Carpegiani, que você entende que precisa ser aprimorado aí para a sequência? Eu acho que o que me desagrada é que a gente não tem todos os jogadores à disposição. Na medida que nós temos pingado, volta um, volta outros jogadores, na medida que nós tiver todos os jogadores e em condições, nós vamos formar uma boa equipe. Essa questão da criatividade te incomoda ainda? Isso é um problema que nós temos desde o ano passado, né? A gente tenta compensar isso com a velocidade. Então eu tento me adaptar com os jogadores que eu tenho. Nós no jogo contra o Cianorte, eu não tinha uma equipe, na sexta-feira eu não tinha uma equipe ainda, seria uma equipe bastante improvisada. Tive que forçar a entrada do Henrique, hoje melhorou, eu acho que com a sequência do jogo ele vai melhorar mais, que fez a dupla com o Kleber muito bem. Claro que necessita ter um armador, ter um articulador, e dentro daquilo que nós temos, nós estamos colocando tudo dentro do campo de jogo, para tentar buscar, para tentar dar equilíbrio a isso aqui. Hoje eu fiquei satisfeito pela entrega, pela disposição, pelo kit de bola, né? Foi uma equipe que tentou se impor dentro do campo do adversário, propiciou o contra-ataque, sim, mas tomou iniciativa. E alternamos, jogada para um lado e para o outro, nós tivemos o domínio do jogo. Propiciamos o contra-ataque, como eu disse, claro, mas nós tomamos a iniciativa. E isso me deixa satisfeito porque é uma equipe que tenta sempre buscar, fazer o resultado. Criamos oportunidade hoje. Até um número grande, oportunidade muito clara, da bola passando em cima da linha, só botar para dentro, faltou aquela pontada final para nós vencer o jogo. Voltar para Curitiba sem nenhuma vitória nos 2 jogos anteriores, muda alguma coisa no seu planejamento e o que esperar da partida contra o Paraná no domingo? Uma partida difícil, pela primeira vez vamos jogar dentro de casa, né? Contra o adversário que vem fazendo uma boa campanha e nós, quando entramos, eu cobro da minha equipe sempre tomar iniciativa, a obrigação de vencer, sempre, em qualquer circunstância. Não faço por diferença, é uma responsabilidade que não tiro dos ombros dos jogadores, não, porque ela pertence ao grande jogador que joga no grande clube. Então essa é a minha exigência e eu estou bastante tranquilo nesse momento com relação à minha equipe. Possibilidade de Carpegiani dar volta, o Rildo eu sei que não volta, o Jonas também não tem possibilidade, mas o Neto Berola, a possibilidade dele de estar à tua disposição, e também o William Matheus para o Clássico, e daí são 2 reforços importantes? Eu tive informação que o William não treinou hoje à tarde porque sentiu, me parece, o tendão. Então vamos ver. Hoje ele não fez o treinamento, estava querendo contar com ele. O Carlinhos foi bem hoje. Foi bem, me agradou. Em termos de ofensividade, porque nós estávamos aquele jogador mais agudo. E o Carlinhos foi seguro atrás, não comprometeu na parte defensiva, isso aí que ele tem que melhorar. Na parte ofensiva foi um dos destaques da equipe, até os últimos 15 minutos, quando realmente cansou. Neto Berola, não sei, eu tenho dúvida, eu estava pensando no Rildo, mas eu tenho que esperar o departamento médico poder te responder essa tua pergunta que me foi feita agora. O Carpegiani, para finalizar, hoje no segundo tempo você colocou o Rodrigo Ramos pela lateral direita.
é um indicativo aí para o aproveitamento do jogador ou apenas uma questão tática daquele momento do jogo? Não, não é tática, porque um lateral por outro você não tem muita mudança. A mudança é um cansaço que teve o Thiago, tá? Entrou o Rodrigo, entrou bem no jogo, deu uma primeira afogada, mas foi bem no apoio, porque a equipe adversária te permitia isso, jogar pelos flancos, nós precisávamos daqueles cruzamentos. Em função disso, nós até depois que ele entrou, nós tivemos uma jogada, só colocar a bola para dentro ali, não acabou, fez um passe para o Kleber também. Enfim, Iago entrou bem e o menino Léo hoje realmente me agradou, porque foi para cima, tentou a jogada pessoal, é isso que a gente necessitava nesse jogo, a jogada pessoal, tá? Pelos lados do campo para tentar fazer o jogo, porque pelo meio eu poderia ter o Pelé pelo meio que talvez não fosse resolver, porque está muito congestionado, o adversário concentrou todos aqueles jogadores no meio e nós esbarramos nesse meio e a jogada era pelo flanco e a equipe tentou. Kleber e Henrique Almeida juntos, você gostou? Deu certo? Já deu certo e não há por que não dá, eu somente tenho que insistir, tem que ter paciência, o torcedor também tem que ter paciência, o Henrique está voltando agora. Então eu acho que nós estamos enquadrando a equipe, tentando formar a equipe dentro de um campeonato. Fizemos uma pré-temporada, onde eu nunca fiz 50 minutos, não fiz 2 tempos nunca, o máximo que eu fiz foi 50 minutos, hoje nós estamos jogando 90. Então eu acho que é normal que se sinta, mas hoje a equipe já produziu também fisicamente, me agradou. E eu acho que quando nós enfrentar um adversário que vai te propiciar o contra-ataque, a jogada veloz, eu acho que a produção será melhor. Quando vier uma equipe para jogar em igualdade de condições, te atacar realmente, impor o ritmo, tentar impor o ritmo, eu acho que teremos mais possibilidade e aí a gente também criar mais oportunidades. Legal.